Até onde o poder das tradições e crenças pode cegar o coração humano? Poderia o amor ser o causador de uma grande tragédia? No caso de hoje, nós vamos ver um senso distorcido de honra levando a atos irreparáveis. O motivo? O namoro entre pessoas de crenças e culturas diferentes. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal, que é bem pequenininho ainda. Assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para você de certa forma. Sem mais enrolar então, vamos lá para o caso de hoje. Yasser Said nasceu no Egito no dia 27 de janeiro de 1957. Ele viveu lá até o ano de 1983. O pai dele tinha abandonado toda a família e por isso eles decidiram se mudar para os Estados Unidos com a intenção de ter uma vida melhor. Porém, ele só tinha o visto estudantil. Então não poderia ficar por muito tempo e ele sabia que precisava fazer algo logo em relação a isso, pois a sua intenção era permanecer no país. Todos os familiares foram encontrando seu caminho e parceiros, mas o Yasser parecia não conseguir sair do lugar. Ele nem sequer ingressou na faculdade como planejado e sempre andava fazendo bicos em vez de arrumar um emprego fixo. Quando a situação estava muito feia, ele trabalhava no caixa de um mercado e nessa ele acabou conhecendo uma menina de apenas 14 anos de idade. Logo, ele começou a fazer investidas nela e os dois começaram a namorar. Ele viu nesse relacionamento a oportunidade de se tornar um cidadão americano de forma legal. E apenas 3 semanas depois de estarem namorando, foi feito o pedido de casamento. E para conseguir a autorização dos pais da garota, já que a Patrícia na época ainda era menor de idade, ele convenceu os pais dela que tinham uma família rica com muitas coisas no Egito. Então, visando o melhor futuro para a filha, os pais aprovaram o casamento mesmo com muita relutância do pai dela. E não, gente, a Patrícia não amava o Yasser, mas ela acabou casando com ele de qualquer forma, devido a sua família ter uma renda bem baixa e aquela ser uma chance dela viver um pouco melhor. Fiquem chocados assim como eu, mas a Patrícia só tinha 15 anos quando casou com ele e o homem tinha 30. Eu conheço isso com outro nome e eu acho que vocês sabem bem qual é. Enfim, os dois então casaram e passaram a viver juntos. Finalmente, o Yasser estava a caminho de ter o seu famoso Green Card americano. Vamos esclarecer uma coisa aqui. O Yasser e toda a sua família tinham religião e costumes muçulmanos. Então, para eles aceitarem esse casamento foi bem difícil, já que a Patrícia e sua família eram do cristianismo. Inclusive, eles casaram em uma igreja, o que já era uma afronta para os familiares. Porém, logo após o casamento, ela já começou a sentir o baque das diferenças de crenças, já que o marido não permitia que ela tivesse contato com seus pais, nem mesmo por telefone. Além de controlar absolutamente tudo que ela fosse fazer. Ele era extremamente rude e logo passou a ser agressivo verbalmente e fisicamente com ela. Tudo que ele queria, a resposta que ela deveria dar era sim, sem questionar ou tentar fazer diferente do que lhe foi dito. E lembram as promessas de ter uma boa vida? Claro que foi descoberto com o passar dos dias que não passaram de mentiras, pois eles viviam em lugares e situações muito ruins, além de sempre viverem com problemas financeiros. Logo ela ficou grávida e assim nasceu o primeiro filho do casal, um garotinho chamado Islam, e depois veio uma garotinha chamada Amina Said. Ela nasceu no ano de 1989 no Texas, nos Estados Unidos, e tinha 18 anos de idade na época dos fatos. Ela era uma jovem muito divertida, que gostava bastante de conversar,
A sua cor preferida era rosa, chegando a ser dito que se ela pudesse colorir o mundo dessa cor, com certeza ela faria isso. Ela era muito doce. Depois veio o terceiro filho deles, uma menina chamada Sarah Said. Na época dos fatos, ela estava com 17 anos de idade. Quem a conhecia a considerava uma jovem também muito divertida, assim como a irmã, que adorava usar uma roupa bem despojada, como um jeans, um tênis e camisetas. Além de ser muito clara, então ela não tinha muitos rodeios para falar o que pensava. Amigos disseram que ela tinha um jeito meio moleca, mas que era uma pessoa muito bonita. E não estamos falando só de aparência aqui. As meninas eram bem próximas e muito amigas uma da outra. Todas as crianças tinham nascido uma em seguida da outra, com apenas um ano de diferença de idade. A família do Said também não gostava do contato das crianças com os avós maternos, porque eles diziam que as crianças estavam sendo levadas para a igreja cristã. No ano de 1997, saiu então o Green Card e o Yasser passou a ser considerado um cidadão americano. As coisas continuavam iguais na questão financeira e no tratamento que a Patrícia recebia do marido. Por isso, ela logo teve que começar a trabalhar e passou a ser a principal pessoa a pagar as contas e trazer o sustento para dentro de casa, já que o marido era muito enrolado e quase nunca parava em emprego algum. E logo passou a trabalhar como taxista algumas vezes na semana. Gente, as coisas andavam tão feias que o filho do casal logo começou a crescer e se tornar a cópia do pai, já que pelas crenças que eles tinham dentro de casa, o homem estava acima da mulher, até mesmo o filho acima da mãe. O fato é que o tempo passou e assim como o Yasser era um péssimo marido e muito controlador, ele começou a se tornar também um pai extremamente controlador com as suas filhas, e isso desde quando elas eram muito pequenas. Ele passou a filmar elas o tempo inteiro e mesmo quando não estava presente, ele colocou câmeras escondidas dentro de casa e também escutas para ficar observando as filhas o tempo inteiro. A Patrícia não aguentava mais aquela vida que ela levava com seu marido e decidiu então terminar o casamento e sair de casa. Porém, no mesmo dia, quando ele recebeu a notícia, antes mesmo da Patrícia pegar os filhos na escola, ele fez isso, basicamente sequestrando os próprios filhos e ligando para ela e dizendo que se ela não voltasse para casa, ele iria embora para o Egito com os filhos e nunca mais ela veria as crianças. Com muito medo por saber que o marido era capaz mesmo de fazer aquilo, a Patrícia acabou desistindo do divórcio e voltando para casa, continuando naquele relacionamento. As coisas ficaram mais sérias quando as duas meninas, Amina e Sarah, falaram para a avó materna que o pai havia cometido atos libidinosos contra elas e isso tudo já vinha durando mais de 3 anos. É claro que a avó ficou impressionada com aquilo e imediatamente ligou para Patrícia contando tudo que as meninas tinham falado. E, gente, era coisas com riqueza de detalhes. Não tinha como duas crianças daquela idade inventar aquelas coisas que foram faladas. A Patrícia então ficou muito abalada e já ligou para a polícia avisando que tinha que fazer uma denúncia. As crianças foram levadas para a delegacia e lá, mais uma vez, elas contaram exatamente a mesma história, sem tirar nem pôr, deixando claro que elas estavam contando a verdade. Um exame de corpo de delito foi feito nas duas, mas infelizmente não foi encontrado nada que dissesse com 100% de certeza que houve alguma conjunção carnal. Porém, vale ressaltar que isso não foi descartado em nenhum momento. A polícia então foi atrás do Yasser, E obviamente ele negou tudo e disse que aquilo não passava de invenções, que ele jamais faria isso contra as filhas. Ele não foi preso, mas estava ali no radar da polícia.
Assim, a Patrícia e as duas filhas passaram a morar na casa dos familiares da Patrícia. Mas, gente, no mesmo dia, o Yasser já começou a passar de carro na rua da família dela, onde ele ficava gritando do carro ameaças, dizendo que acabaria com todos, com as filhas, com a mulher e até com os familiares da Patrícia. Porém, o que mudou tudo foi que algumas semanas depois desses ocorridos, as meninas foram levadas mais uma vez para a delegacia, mas dessa vez elas contaram uma história totalmente diferente, dizendo que elas tinham inventado toda aquela história porque elas queriam muito morar com a avó materna e para isso os pais precisavam acabar com o casamento e ela sabia que aquilo terminaria o casamento dos pais. Mais tarde foi revelado que na verdade a Amina tinha enviado uma carta para uma tia dela, que era irmã da sua mãe, onde ela dizia que na verdade elas não tinham mentido, que elas tinham contado toda a real história e que elas só desmentiram na delegacia porque a mãe implorou que elas falassem que era mentira, porque não queria que o pai dos seus filhos estivesse preso. Ela implorou por ajuda da tia e falou que não queria voltar a morar na casa com seu pai. A tia delas até tentou entrar em contato com o serviço social, mas quando o serviço de proteção à criança entrou em contato com a Patrícia, ela disse que aquilo tudo era mentira e que não acreditava que o pai das meninas seria capaz de fazer aquilo contra elas. A vida financeira da família deu uma melhorada porque o irmão mais velho, o Islam, foi diagnosticado com problemas de saúde mental e com isso ele passou a receber uma ajuda de custo do governo. E somando esse dinheiro com o salário da Patrícia, as coisas finalmente começaram a melhorar dentro de casa. Mas em compensação, em relação ao Yasser, as coisas só pioravam. Porque, gente, as meninas estavam virando adolescentes e ele não suportava a ideia de não conseguir controlar todos os lados da vida delas. Ele filmava as meninas em todos os lugares. Para vocês terem ideia, elas sentiam medo até mesmo de conversar com as pessoas na rua, porque várias e várias vezes o pai apareceu do nada quando elas estavam falando com alguém. Em uma determinada vez, a Sara arrumou um emprego em um lugarzinho de conveniência, um mercadinho, e o pai ficava no carro do lado de fora filmando ela. E uma vez ele decidiu castigar ela fisicamente, gente, muito pesado mesmo, porque ele julgou que ela andava sorrindo demais para os clientes na hora do atendimento. Um dia após esses castigos exagerados do pai e físico, as duas meninas começaram a passar muito mal e pediram para a mãe para ir para o hospital, mas foram proibidas porque a Patrícia disse que se elas fossem ao médico, eles desconfiariam que tinha alguma coisa acontecendo dentro de casa. A Sara continuou trabalhando nessa conveniência e lá ela conheceu um rapaz chamado Eric. Os dois eram muito amigos e logo isso passou a se tornar uma atração física e evoluiu para um namoro. A Sara tinha pavor do pai dela descobrir que ela estava tendo um namoro com uma pessoa, então até mesmo no seu celular ela tinha salvado o contato do namorado com o nome de uma menina. Da mesma forma, a Amina tinha conhecido um rapaz chamado Joseph. Ela fazia taekwondo numa escola de artes marciais e os dois acabaram se encontrando lá e logo isso evoluiu para uma atração que evoluiu para um namoro. Para vocês terem ideia, ela tinha medo de conversar com ele perto das janelas da escola, porque o seu pai poderia muito bem estar lá fora observando ela. Os dois rapazes tinham ciência de toda a situação que a Amina e a Sara vivia. Inclusive, em uma determinada vez, a Amina abriu o mesmo jogo para o seu namorado e contou todas as coisas que acontecia com ela dentro de casa em relação ao seu pai, desse ciúmes exagerado, das perseguições, das filmagens. Ela contou tudo mesmo para ele, até um ponto que ela pediu para eles combinarem uma espécie de código. Então, se os dois estivessem conversando no celular e ela mandasse o número 7,
ele jamais poderia atender o telefone, retornar a ligação ou responder qualquer tipo de mensagem. E foi bem a tempo, porque uma certa vez ela estava conversando com seu namorado e do nada ele recebeu o número 7. Logo em seguida chegou uma mensagem onde a mina falava o que estava acontecendo, se estava tudo bem, mas ele decidiu não responder. No outro dia, quando os dois se encontraram na escola, porque eles estudavam na mesma escola, ela contou que o seu pai tinha pegado o seu celular naquela noite e tinha mandado mensagens e ligado para todos os seus contatos, tentando descobrir se ela estava fazendo alguma coisa que ele não autorizava. Quando a mina completou 16 anos de idade, gente, o Yasser começou a caçar um marido para ela. Mas não poderia ser qualquer um, tinha que ser alguém de cultura e religião igual a deles. Então ele estava procurando um marido lá no Egito. E pasmem, mas ele encontrou um homem que tinha 47 anos de idade e queria a qualquer custo que a mina casasse com ele, chegando a levar ela para o Egito. Felizmente as coisas deram errado e ela acabou voltando para os Estados Unidos. Depois daquela vez que ela teve o celular confiscado pelo pai, o medo ficou cada vez maior e assim ela decidiu que não iria mais conversar com o namorado por telefone. Os dois combinaram que passariam a trocar cartas um com o outro e além de enviar essas cartas, eles tinham um caderno onde um ficava uma semana, por exemplo, escrevia coisas para o outro e depois o outro pegava o caderno, levava para casa e escrevia coisas para o outro e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, o Yasser acabou encontrando essas cartas. E, gente, aquele foi o pior dia para a mina, porque ele foi muito violento com ela, ela sofreu demais e ela teve a ideia até de falar para ele que aquilo não era para uma pessoa real, que ela tinha inventado esse namorado na cabeça dela, mas ele não acreditou em nenhum momento nisso e continuou sendo extremamente violento com ela. Só imaginem o quanto de liberdade que ela deve ter perdido, se é que ela tinha alguma, né? Mas o pouco que restava, ela perdeu de vez, porque ele não aceitava a ideia dela estar se envolvendo com um americano. Então ele ficava em cima dela o tempo inteiro e sempre pedia para ela passar o endereço, o número, o nome desse namorado, mas ela nunca cedeu e nunca passou qualquer informação, porque sabia muito bem do que o seu pai era capaz. Como o Yasser queria estar sempre no controle e ele sabia que não tinha como ficar 24 horas no pé da filha, ele decidiu que ia alugar uma nova casa e fez isso sem avisar para ninguém. Um belo dia de noite, ele colocou toda a família dentro do carro e levou para outra cidade, para essa nova casa onde ele tinha alugado, tirando até mesmo as suas filhas da escola e matriculando em outra. Assim, a mina perdeu totalmente o contato com seu namorado. É claro que o Joseph ficou extremamente preocupado porque ele sabia das coisas que aconteciam naquela família e ele não conseguia mais contato com ela, ele não podia telefonar nem mandar mensagens, justamente porque ela já tinha avisado a ele sobre isso. E foi assim, gente, simplesmente a mina desapareceu da vida dele. Isso durou durante alguns meses e a própria mãe do Joseph começou a notar que ele estava muito triste, porque ele realmente amava aquela garota. E aí um dia ele acabou recebendo um e-mail da mina. Não se sabe como, mas ela conseguiu entrar em contato com ele dessa forma. Os dois então passaram a conversar por e-mail e decidiram planejar fugir juntos para Las Vegas, onde eles se casariam e dariam um basta em toda essa situação que o Yasser estava fazendo. E as coisas estavam bem sérias, porque o Joseph chegou a sair do ensino médio para ele conseguir trabalhar mais e juntar mais dinheiro para fugir com a sua amada. Como vocês podem imaginar, as coisas estavam a ponto de explodir dentro da casa daquela família, chegando a um nível que o Yasser brigou com a Sarah e com a mina e acabou pegando uma arma
arma e colocando na cabeça de uma delas e ameaçando tirar a vida delas se elas não passassem a andar na linha, ou seja, fazer o que ele queria. Dessa forma, então, a Patrícia colocou as duas filhas dentro de um carro, chamou os namorados delas e os 4 fugiram para outra cidade. Ela ficou um tempo na casa de uma tia e o Yasser chegou a ligar para a polícia e dizer que as suas 2 filhas e a sua mulher estavam desaparecidas. Porém, quando os policiais fizeram contato com a Patrícia, ela acabou explicando toda a situação e as coisas ficaram por isso mesmo. Como ela sabia que não podia ficar na casa dessa tia, porque muito provavelmente o Yasser em certa hora ia aparecer por lá, eles conseguiram ajuda de familiares e alugaram um cantinho onde os 4, no caso 5, né, porque eram os 2 namorados, as 2 meninas e a Patrícia passaram a morar. As coisas começaram a ir bem muito rápido, porque facinho 4 deles arrumaram emprego, sendo a Patrícia, a Sarah, a Amina e o Eric. Já o Joseph não tinha arrumado emprego porque ele já tinha um na cidade onde vivia, mas de qualquer forma ele ia ficar assim com as meninas lá, mas ele precisava organizar as coisas, né, gente? Era uma coisa séria, trabalho, ele não podia simplesmente deixar de aparecer. Mas estava tranquilo, ele voltou para a cidade sossegado, porque no fim das contas o Yasser não fazia ideia de quem era ele. Infelizmente as coisas não ficaram bem assim por muito tempo, porque sem os outros saberem, a Patrícia estava trocando mensagens com o Yasser escondido. E um dia ela chegou nas 2 filhas quando os meninos não estavam presentes e falou para elas que era o aniversário de morte da sua mãe, pois a avó das meninas tinha falecido, e se elas poderiam voltar com ela para o Texas para elas irem no cemitério deixar algumas flores no túmulo da avó. É claro que as meninas disseram que fariam isso com a mãe, porém, gente, no meio do caminho, a Patrícia revelou que era tudo mentira e que, na verdade, elas estavam voltando para casa do pai. É claro que as meninas começaram a discutir ali e a Sarah, no fim das contas, acabou sendo convencida pela sua mãe, porém a Amina disse que não voltaria para aquela casa de modo algum. E aí ela pede para ser deixada na casa do seu namorado, o Joseph. A Patrícia topa e faz isso. Ela deixa sua filha na casa do namorado e volta para casa do marido junto com a Sarah. Era final do ano e a Amina acabou passando essa virada de ano junto com a família do seu namorado e foi assim uma coisa muito feliz para ela. Era uma coisa totalmente diferente do que ela vivia dentro de casa. Ela brincou muito, foi muito bem acolhida. Ela estava totalmente feliz, como nunca tinha sentido em muitos anos vivendo com aqueles pais. No dia 1º de janeiro de 2008, a Patrícia não parava de ligar para a Amina. Ela pedia por mensagem para a filha atender o telefone, pois ela precisava muito falar com ela. Porém, a Amina não atendia e nem respondia às mensagens. Chegou num ponto em que a Patrícia pegou o carro e foi até a casa do Joseph para conversar cara a cara com a sua filha. Quando chegou lá, ela implorou para a Amina para ela voltar para casa e começou a dizer que o seu pai tinha se arrependido, que ele não ligava mais para aquela situação e que a perdoaria por tudo o que aconteceu entre eles. O Joseph ficou de olhos abertos e não acreditou nem um pouco naquela história, chegando a conversar com a sua namorada e pedir para ela não voltar. Porém, a Amina acabou cedendo aos pedidos da mãe e voltando para casa. Naquele mesmo dia à noite, o Yasser disse para sua esposa que sairia com as suas 2 filhas, só eles, para conversar e comer alguma coisa. Então, as meninas se arrumam e entram dentro do táxi que o pai usava para trabalhar. Em um determinado ponto do caminho, o Yasser para o carro, saca uma arma e atira contra suas filhas. A Amina foi atingida 2 vezes pelo pai e acabou falecendo instantaneamente, enquanto a Sarah foi atingida 9 vezes e conseguiu até mesmo ligar para a emergência, onde ela dizia bem claro que o pai dela tinha feito aquilo contra elas. Depois de fazer isso, o Yasser sai do carro e foge e não é mais encontrado
nem mesmo no Egito. Logo que a emergência chega no local, eles conseguem constatar que, infelizmente, as meninas já tinham perdido as suas vidas. Os investigadores também chegam no local e eles já conseguem descobrir que aquele carro pertencia ao pai das meninas, mas, mais uma vez, o Yasser não foi encontrado em lugar nenhum. Existiam diversas desconfianças da polícia sobre a família do Yasser ter ajudado ele a fugir e também até mesmo da Patrícia ter ajudado ele com isso. Mesmo ela negando por diversas vezes, foi descoberto que ela manteve contato com ele por um certo tempo depois do crime. Em 2009, ela se divorciou do marido fugitivo e depois se converteu ao islamismo. Mas agora fiquem indignados junto comigo, porque ela chegou a dizer, 3 anos depois do crime, que acreditava que o marido fez aquilo porque as filhas tinham se tornado garotas muito ocidentais e preocupadas em serem americanas normais. No ano de 2014, o Yasser passou a fazer parte da lista dos 10 homens mais procurados pelo FBI e tinha até mesmo uma recompensa de $100 mil para quem o encontrasse e delatasse a polícia. Se passaram 12 anos do crime, gente, e nada do Yasser ser encontrado, mesmo com algumas denúncias que não deram em nada e a desconfiança na família dele, a polícia não tinha sinal de onde ele poderia estar. Até que em agosto, no ano de 2020, os policiais souberam que uma sobrinha dele tinha comprado uma casa, mas que ninguém morava no local, o que era, no mínimo, estranho. Então eles decidiram ficar de olho naquela residência, montando uma equipe de vigilância 24 horas, até que eles conseguiram ver o filho, irmão das meninas, junto com um tio dele, chegando na casa e tirando do carro coisas que pareciam ser compras de supermercado. Eles entraram no imóvel e ficaram lá por um tempo, até que saíram levando muitos sacos de lixo. Os investigadores sentiram que tinha algo esquisito ali e ficaram de olho no local por uma semana até que conseguiram um mandado de busca e apreensão na residência. No dia 26 de agosto de 2020, eles entraram no local e finalmente tinham encontrado o Yasser, que foi preso imediatamente, sem oferecer qualquer resistência. E em seguida, o irmão e filho dele também foram encontrados e presos por ajudarem um fugitivo da polícia. No dia 1º de fevereiro de 2021, Yassen Said, o irmão, foi julgado e sentenciado a 12 anos de prisão. No mesmo ano, Islam Said foi julgado e sentenciado a 10 anos de prisão. O julgamento do Yasser teve início no dia 2 de agosto de 2022 e a todo momento ele negou que era o responsável pelo crime e chegou a dizer que naquele dia estava sendo perseguido por alguém e por isso ele teria saído correndo e abandonado o táxi, acreditando que essa pessoa não faria mal nenhum contra suas filhas e que ele não se entregou para a justiça antes porque tinha medo de não ter um julgamento justo. E acreditem ou não, mas os advogados de defesa dele tentaram a todo custo passar uma imagem de um homem injustiçado por conta da sua religião e disseram que naquela ligação de emergência da Sarah, ela só disse aquilo porque provavelmente estava delirando devido aos ferimentos graves que ela teve. Mesmo com todo esse absurdo, naquele mesmo mês de agosto, Yasser foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixem a opinião aí nos comentários. O que vocês acharam desse caso? Gente, eu acho que foi um dos mais absurdos que eu já contei aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.